E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo onde há muito tempo atrás o rei demônio deu início à sua invasão, onde com sua força assustadora ele conquistou o mundo, matando milhões de pessoas. Com isso todos sucumbiram ao desespero. Porém o rei demônio cometeu um erro, ele atacou uma vila que nunca deveria ser tocada, a tribo de guerra mais poderosa, conhecidos como tribo dos corvos. Os guerreiros dessa tribo possuem uma força imaginável, sendo capaz de derrotar poderosos dragões com apenas um soco e dizimar exércitos de orcs facilmente. Agora a história segue o protagonista, conhecido como Denburg, que acabou reencarnado nesse mundo, sendo um dos membros dessa vila, onde apesar dele ser guerreiros desde crianças ele queria ter uma vida tranquila. Com isso ele decide que quer ir para a capital, mas o seu pai rejeita seu pedido, pois como ele é um dos melhores guerreiros, ele quer que Denburg se torne o líder dessa vila, pois desde quando ele era criança ele foi capaz de controlar magia perfeitamente, sendo um prodígio, onde ele foi capaz de derrotar um dragão quando tinha apenas 12 anos. Mesmo assim ele não desiste do seu plano de sair para a capital. Com isso ele deixa uma carta para o seu pai e vai embora em busca de um trabalho que combine com ele. Após vários dias fugindo das pessoas que seu pai mandou para trazê-lo de volta, ele finalmente conseguiu chegar em outra cidade, e após alguns eventos ele conseguiu se tornar um funcionário público do exército, pois para ele segurança é a melhor coisa do mundo. Porém essa vida pacífica que ele deseja não será tão fácil quanto ele pensa. Com isso agora Denburg, sendo um dos membros mais fortes da tribo dos corvos, vai iniciar uma nova jornada na capital, e sendo um poderoso mago prodígio ele vai usar seus poderes para passar por desafios difíceis que vão aparecer. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Kyung, que tinha 25 anos de idade. Ele estava levando uma vida bastante tranquila, porém as coisas começam a mudar quando um dia próximo ao aniversário da sua mãe, ele teve que se tornar um protetor de um lugar que nunca esteve antes, onde o reino espiritual estava poluído com o ataque do reino demoníaco. Com isso eles precisaram da ajuda de um humano, pois eles não são afetados pela energia demoníaca. No começo ele se negou, pois não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas com o passar do tempo, ele começou a lutar ao lado dos espíritos contra os demônios, e após 3 anos sua força já estava imensa e finalmente essa guerra estava chegando ao seu fim. Após derrotar o restante dos demônios, eles conseguem selar com uma barreira onde mais nenhuma masmorra demoníaca aparecerá no reino espiritual, onde como agradecimento eles dão para Kyung uma semente da árvore do mundo, para que ele plante na terra. Após esses anos ele ficou muito amigo dos espíritos, e acabou se divertindo muito. Mas agora como a guerra acabou ele tinha que retornar ao seu mundo. Quando ele acreditava que ia retornar à sua vida tranquila, para sua surpresa ao retornar para a terra, ele se depara com a cidade em total caos e destruição, onde fendas começaram a aparecer. Mesmo perdendo metade do seu poder ele é capaz de derrotar um poderoso inimigo facilmente. Após isso uma tela de sistema aparece na sua frente, onde estava tentando mandá-lo de volta ao mundo espiritual, mas dessa vez ele consegue quebrar essa barreira, e agora Kyung, que queria apenas ter uma vida normal com sua mãe, trabalhando em um restaurante, ele vai ter que usar seu poder de protetor do mundo espiritual para salvar a Terra, que está sendo atacada por milhares de demônios. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Jack, que tinha apenas um objetivo: vingança, onde ele tinha vários arrependimentos na sua vida, pois se ele tivesse aprendido a lutar mais cedo ele tinha sido capaz de impedir que sua irmã tinha sido enviada ao Império, onde tinha mudado sua vida de ter se tornado um monstro, e ele tinha realmente conhecido seu mestre, que lhe ensinou várias coisas, onde os momentos que passou ao seu lado foram os melhores da sua vida. Se ele soubesse que ia se arrepender de tudo, ele tinha tratado seu mestre muito melhor, pois o que ele realmente desejava não era um campo de batalha. Ele já estava com seu corpo mortalmente ferido das batalhas. Sua vingança era contra aqueles do Império Tucan, onde ele destruiu todas as famílias, acabando com as futuras gerações. Com isso ele matou milhares de pessoas, sendo considerado um monstro. Mas essa vida de batalhas estava chegando ao fim, era isso que ele acreditava. Antes dele morrer, se tudo começasse do zero seria possível mudar esse final lamentável. Foi isso que ele pensou no
seus momentos finais, e para sua surpresa após isso ele acorda em outro local. Inicialmente ele acredita que tudo é apenas um sonho onde a guerra continental que havia começado no final ele foi vitorioso, um governador implacável e um monstro entre os monstros que estava correndo atrás de vingança a sua vida toda, atrás daqueles que carregavam o nome Tucan. E após sua vitória ele aceitou sua morte, pois ele não tinha mais nenhum objetivo, mas agora ele está no passado novamente e isso tudo era real. Como agora ele é apenas uma criança, ele não possui nada de mana, pois na sua antiga vida ele era frequentemente atormentado pelo seu irmão. Com isso ele não conseguiu treinar, mas agora desta vez com todo o seu conhecimento daquele que se tornou o mais forte deste mundo, agora com essa nova oportunidade, ele está decidido que vai consertar todos seus erros e com isso construir uma nova vida sem arrependimentos, e aqueles que entrar no seu caminho será dizimado sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo onde há 100 anos atrás a humanidade finalmente descobriu um meio de viagem espacial, abrindo vários portais. Porém, para a surpresa de todos, esses portais levavam para um mundo completamente novo, onde havia bestas e monstros e a tecnologia e as armas humanas eram completamente inúteis nesse novo mundo. Como a humanidade não conseguiram fechar os portais, eles caíram na posição da cadeia, alimentaram de o caos e destruição se espalhou por todos os lados. Entretanto, a vontade de viver dos humanos era bastante forte, e as coisas começaram a mudar. Foi quando o primeiro humano comeu uma parte de um monstro, onde por causa disso o corpo dos humanos começaram a passar por mudanças drásticas, e logo eles começaram a caçar as bestas e roubar suas almas. Após 100 anos de evoluções constantes, os humanos finalmente foram capazes de se fundir com as almas das bestas, e apenas uma evolução constante é possível viver neste novo mundo de predadores, tendo a chance até de virar um deus. Com isso esse novo mundo foi chamado de Santuário de Deus. Agora a história segue com o protagonista conhecido como Hansen, onde após completar 18 anos de idade, ele decidiu entrar em um portal e vir para o santuário, porém ele não veio para esse lugar por gostar, ele precisava de dinheiro pois seu pai morreu e sua mãe era muito fraca para trabalhar. Com isso ele teve que virar o chefe da família para pagar as dívidas. Ao chegar neste local após alguns eventos ele acaba entrando em uma confusão, onde ele vira inimigo de uma pessoa importante, e com isso ele não é capaz mais de formar grupo com outros, e após isso ele tem que caçar bestas sozinho, mesmo sendo um iniciante, porém por causa disso ele não é capaz de subir de rank, derrotando monstros fracos. Mas as coisas começam a mudar quando ele consegue encontrar um monstro de linhagem sagrada, sendo do rank mais raro que existe. Com isso ele consegue adquirir um grande poder, e agora Hansen está decidido que vai caçar as bestas mais fortes desse mundo para conseguir muito poder, e com isso se tornar um novo deus. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo onde existe uma lenda do Santo Grau, um objeto que permite que um único desejo seja realizado, não importa qual seja. E agora a história segue com o protagonista, um assalariado que teve sua esposa e filha assassinadas. Um dia no aniversário da sua esposa, ele sai mais cedo do trabalho para comprar algumas coisas para fazer uma refeição em lembranças delas, e na sua casa enquanto escrevia em seu diário, muito triste querendo ver elas novamente, mais uma vez uma luz estranha aparece, e tudo que ele já tinha escrito em seu diário acaba sumindo e uma nova frase aparece em meio das páginas em branco. Você pode vê-las novamente. De começo ele não acredita, mas após ver que novos eventos futuros escritos nas primeiras páginas aconteceram sem erros, com isso ele começa a acreditar que esse diário prevê o futuro. E no dia 18 de setembro, estava escrito que ele ia entrar em um mundo paralelo. Quando chega a hora exata ele acaba sendo mandado para outro mundo junto com outras pessoas. Ao chegar lá uma mensagem de tutorial aparece, e como estava escrito tudo isso no diário, ele já sabia que nesse novo mundo ia aparecer como um jogo. Como ele já sabe sobre vários eventos futuros, ele consegue derrotar os monstros e ganhar novas habilidades primeiro. Agora com conhecimento sobre tudo que irá acontecer, ele escolhe os melhores caminhos para ganhar várias habilidades poderosas, e com isso possa lutar nesse jogo de sobrevivência em busca de reencontrar sua filha e esposa novamente.